Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 55 – Preparando-se para a Terra Desconhecida. Parte 1. Depois de voltar do Império, Ainz sentou-se à sua mesa em Errantel e inclinou-se pesadamente contra o acolchoado da cadeira. Como já tinha começado a recrutar para a recém-fundada Guilda dos Aventureiros do Reino Feiticeiro, levaria algum tempo antes que os resultados pudessem ser vistos. Até lá, vários preparativos eram necessários. Sua principal prioridade era montar uma escola para treinar os aventureiros, mas se as circunstâncias permitissem, ele poderia usar a própria Guilda dos Aventureiros. Provavelmente seria um sinal de hospitalidade preparar um albergue para os voluntários que viajaram uma longa distância para se inscrever. Seus instrutores seriam aqueles aventureiros que escolheram permanecer no Reino Feiticeiro. Eu deveria perguntar a Albedo e aos demais sobre como administrar os territórios, mas antes disso, porque ele levantou a questão da vassalagem, será que mete a Albedo e Demiurge em problemas? Ainz não tinha ideia do que Jirkniv estava pensando. Nem sabia como explicar a situação para aqueles dois indivíduos sagazes. Por que Jirkniv fez uma proposta como aquela? Até onde sabia, Demiurge poderia estar trabalhando nos bastidores e ter feito isso acontecer. Eu deveria ter discutido tudo isso bem antes com Demiurge. Mas ele está bem longe agora, só me resta pensar em como cuidar disso entre Albedo e eu. Como eu pensei, é impossível. Ele suspirou internamente. O desconforto e confusão fizeram seu estômago inexistente doer. E então, quando ele pensou sobre o que aconteceria quando voltassem, a dor se intensificou. Ainz balançou a cabeça, então considerou a informação que tinha aprendido no Império, como se para evitar pensar a respeito dos problemas que poderia ter criado. Runas, fragmentos de Yggdrasil estavam espalhados para onde quer que olhasse neste novo mundo, como estrelas cintilando no céu noturno. Ele havia encontrado traços de outros jogadores, a existência de itens ondúculas e assim por diante. Ele agora poderia adicionar a existência de runas, uma forma de escrita do mundo de Suzuki Satoru, a essa lista. A razão pela qual o povo da teocracia poderia convocar anjos das religiões do mundo de Suzuki Satoru foi provavelmente devido à magia proveniente de Yggdrasil. Mas e quanto às runas? Como vieram a existir neste mundo? As runas neste mundo eram as mesmas do mundo de Suzuki Satoru. Ou eram simplesmente uma forma de escrita mágica semelhante, e assim o termo tinha sido traduzido automaticamente como runas. O reino dos Dwarfs está localizado perto da Cordilheira Azerlisiana. Preciso investigar isso a fundo. Como eu pensei, não posso evitar ir lá, posso? Naturalmente, Ainz perguntou a Fluder sobre runas antes de retornar para Errantel. Porém, tudo que ele sabia se resumia em: era uma vez, um rei Dwarf proveniente da Cordilheira Azerlisiana visitou o Império em tempos passados. Era um forjador de runas e, por fim, o Império comprou armas e armaduras do Reino Dwarf. No entanto, há cerca de 100 anos, todos os vestígios de itens mágicos esculpidos em runas foram perdidos. Embora essa informação fosse muito valiosa para Ainz, não era o que ele realmente queria saber. Não havia a profissão de forjador de runas em Yggdrasil. Se essa é algo exclusivo deste mundo, existe a chance de que a tecnologia dos dois mundos tenha sido combinada em uma só. Preciso investigar quanto antes. Mas quem devo enviar? Tudo que ele queria era visitar o reino dos Dwarfs e perguntar sobre runas e coisas do gênero. Quanto à profissão de forjador de runas, era uma questão técnica e um potencial segredo de estado. Na pior das hipóteses, ele poderia fazê-los falar usando magia de charme e afins se decidissem manter a boca fechada. Se fosse simplesmente uma questão de usar charme ou magia de dominação, ou sequestrar pessoas com magia de teletransporte, então qualquer um executaria a missão. Mas se houvesse um jogador por trás dessas runas? Por tudo que sabia, a pessoa que fizera a lavagem cerebral em Chautier poderia estar escondida lá.
Eu quero aprender mais antes de entrar lá, mas não será fácil descobrir algo que nem o Fluder sabe. Ainz levantou-se lentamente de seu assento. Em um instante, a mulher ao lado dele entrou em ação. Ela tinha um olhar enérgico no rosto que combinava com o corte de seu cabelo pueril. Era Decremente, a empregada a serviço de Ainz no dia de hoje? Ainz estendeu a mão para parar Decremente, então começou a caminhar devagar em seu escritório. Enquanto considerava logicamente o potencial lucro e a perda desse empreendimento, antigas lembranças surgiam de forma automática nas lacunas entre os números. Ele recordou os perigos que encontrara em regiões inexploradas, a alegria de descobrir coisas novas, a tristeza de fracassar em uma missão e as feições e palavras dos camaradas com quem ele compartilhara essas experiências. Eram apenas memórias, mas até mesmo suas lembranças de dizimar grupos inimigos foram transmutadas em um brilho radiante que iluminava o crânio vazio de Ainz. Depois que lentamente guardou essas dolorosas reminiscências em seu coração, os pensamentos de Ainz finalmente tomaram forma. Acho que o melhor é se eu for, mesmo sabendo que pode ser perigoso. A guilda chamada Ainz Olgon foi fundada sobre esses princípios. Naturalmente, algumas pessoas podem ridicularizar a ideia de comparar jogos, que não representavam perigo para seus jogadores à realidade. Ainda assim, a hesitação pode custar a chance de adquirir novos conhecimentos e resultar na perda da iniciativa. Quem poderia dizer que não era possível? Após ter se decidido investigar as runas do reino do Arf, uma pergunta apareceu na mente de Ainz. Essa seria a escolha dos membros do grupo. Quem seria o melhor candidato para enviar para lá? Devo pedir a opinião do Demiurgo e Albedo? Não, se eu fizer isso, não serei capaz de enviar o lutador mais capaz de todos. Em outras palavras, ele próprio. Ainz poderia dizer sem qualquer falso orgulho que não havia ninguém na grande tumba de Nazarick que fosse melhor que ele em se adaptar a fenômenos desconhecidos e magia. Simplificando, o curso de ação mais eficiente seria que Ainz prosseguisse sozinho. Contudo, se realmente houvesse um jogador inimigo, também seria a jogada mais tola que ele poderia fazer. Se formos em poucos, posso tentar trazer todos comigo em uma fuga. É melhor escolher aqueles que possam me comprar tempo enquanto preparo a retirada. As primeiras pessoas a aparecer em sua mente foram os guardiões de andar. Por serem NPCs de nível 100, poderiam ganhar tempo para Ainz escapar, mesmo contra outros jogadores. Dito isso, ele realmente poderia usar os NPCs, os amados filhos de seus antigos amigos, de tal maneira. E se eu usasse vassalos de alto nível liderados por um Deadlieutenant? Não, a flexibilidade deles é muito baixa, comparada aos NPCs que foram construídos do zero. Os vassalos tinham o mérito de serem muito mais facilmente descartáveis, ao contrário dos NPCs. Mas, ao mesmo tempo, suas habilidades não tinham amplitude e, portanto, sua falta de adaptabilidade era uma fraqueza. Quando ele excluiu o lado emocional da questão de suas considerações, os NPCs eram a escolha ideal. Como jogador, Ainz não realizou todos os experimentos que queria, assim não podia ter certeza se poderia ser ressuscitado. Todavia, não havia esta dúvida em relação aos NPCs, pois já havia realizado o feito em Sheltier. Ainz se sentou em sua cadeira mais uma vez. Ele juntou os dedos na frente do rosto e pensou na melhor escolha a ser feita. Mas no final ainda não conseguiu chegar a conclusão alguma. Será que os idiotas não conseguem encontrar a resposta, não importa o quanto pensem? Com um sorriso autodepreciativo, Ainz olhou para Decremente. Você estaria disposta a morrer por mim? Claro, Ainz-sama. Basta ordenar que de bom grado me sacrificarei pelo Senhor. Respondeu Decremente, sem um momento de hesitação. As outras pensam da mesma maneira. Elas pensariam em mim como um mestre cruel. Acredito que todas as outras aceitariam a morte sem pensar duas vezes. Ninguém pensaria em recusar. Fomos feitas pelos seres supremos e, portanto, existimos apenas para os seres supremos. Não há maior alegria para nós do que cumprir os desígnios do Supremo. Compreendo.
Só estava perguntando por curiosidade. Não há significado mais profundo para a minha pergunta. Tire isso da mente. Quando o decremente se curvou, Ainz se decidiu. Ele usaria os NPCs. Ainz abriu um mapa da área circundante. Seu novo mapa foi compilado a partir das descobertas das explorações de Aura. Em particular, Ainz tinha certeza de que não havia outro mapa que cobrisse as profundezas da grande floresta de Tobi com mais detalhes. Infelizmente, ele não podia ter certeza da exatidão da escala e, portanto, não pôde concluir que se tratava de um mapa perfeito. Mas com isso em mãos, era muito menos provável que ele se perdesse. Ainz colocou um dedo onde situava-se Errantel e, em seguida, lentamente traçou uma linha para o norte, passando pela grande floresta. Não houve problema até este ponto. A maior parte da floresta estava agora sob o controle de Nazarick. Depois de eliminar os monstros e feras com baixa inteligência, eles assumiram o controle de vários assentamentos demi-humanos e heteromorfos. Havia uma grande caverna subterrânea, mas ele não tinha a intenção de mexer nela por enquanto. Claro, ele poderia assumir o controle se fosse proveitoso. Seu dedo alcançou o lago em forma de cabaça na ponta norte da floresta. Mais ao norte de lá estava a Cordilheira Azerlisiana, um território misterioso. Uma região desconhecida, o Unf. Ainz sorriu. Ele havia acabado de impressionar os aventureiros sobre a importância de explorar o desconhecido. Praticar o que pregava seria uma boa publicidade. Venha se aventurar no reino dos dwarfes da Cordilheira Azerlisiana. Soava como um slogan típico dos programas de TV. Ele afastou o sorriso que veio naturalmente e começou sua contemplação a sério. Ele considerou as vantagens que viriam ao ir pessoalmente para um lugar onde poderia haver outros jogadores. Obviamente, ter o rei feiticeiro aparecendo em pessoa era um sinal claro de sua sinceridade. Era como se o chefe de uma empresa fosse pessoalmente em outra empresa para conduzir as negociações. Na experiência de Suzuki Satoru, os efeitos disso seriam imediatamente evidentes. Além disso, sua perspectiva era diferente de seus subordinados, que tendiam a ver os que estavam fora de Nazarick como formas de vida inferiores. Ainz qualificava-se como um ser moderado entre os membros de Nazarick. Como resultado, sentiu que ele não era uma má escolha quando se tratava de negociar com o reino dos dwarfes, também uma escolha um tanto covarde, se fosse para ser honesto consigo. Além disso, enviar Pandoras a Kotor sempre era uma opção viável. Ele seria a escolha ideal, seja em termos de inteligência, adaptabilidade ou outras áreas. Contudo, quem administrará o país nesse meio tempo? Pela lógica dos guardiões, a resposta estava óbvia. Naturalmente seria Ainz ou Goun. Eu não posso fazer isso. Ainz gritou internamente repetidas vezes. Se tivesse que escolher um dos dois cursos de ações, ele preferiria ir ao reino dos dwarfes. Mais ao ponto, tudo o que precisava fazer era visitar o local uma vez e seria capaz de se teletransportar para lá no futuro. Se algum problema surgisse, tudo o que ele tinha que fazer era jogar seu trunfo de considerarei isso enquanto voltar para casa. Mesmo que a outra parte respondesse com queremos uma resposta agora, ele simplesmente inventaria outra desculpa na hora. Ainz sabia muitas técnicas para escapar desses becos sem saída. Eu tive o Ainz por perto da última vez, mas agora eu terei que fazer o papel do vendedor ambulante sozinho. E não é como se eu precisasse fechar uma venda, vai ser fácil. Ainz sorriu quando assumiu a expressão de Suzuki Satoru, um vendedor. Então, o contexto de seu sorriso mudou. E, como estarei muito ocupado, posso deixar a elaboração da vassalização do Império nas mãos do Demiurge e da Albedo. É perfeito. Não posso evitar. Não é como se eu quisesse fugir do meu trabalho nem nada do tipo. Enquanto fervorosamente pedia desculpas por seu comportamento, Ainz começou a pensar no próximo problema: quem o acompanharia na expedição? Ainz cruzou os braços com um olhar confuso no rosto. No momento, ele não gostaria de envolver Albedo ou Demiurge, pois ambos tinham coisas mais importantes para fazer e também eram líderes de projetos.
Se levasse qualquer um deles, então surgiriam problemas nos projetos particulares de cada um. Aura e Mari eram escolhas muito boas, especialmente por serem humanoides como os dwarfs. Assim, suas contrapartes não teriam tanta cautela. Coqueutus seria complicado. Claro, ele era uma boa escolha para visitar uma região fria e montanhosa, mas agora estava no comando da grande floresta de Tobi, o que também fez dele um tipo de líder de projeto. Ainz esperava que ele pudesse concentrar suas energias nessa tarefa. Além disso, sua aparência incomum, combinada com a de Ainz, provavelmente deixaria a outra parte desnecessariamente nervosa. Sebas também seria uma boa escolha. Ele estava atualmente fornecendo apoio administrativo em Errantel, com Tsuarenimia de assistente. Deveria ser bom levá-los para fora já que Pandora's Actor estava por perto, mas Ainz tinha algumas dúvidas sobre a capacidade de luta. Já Gargantua e Victim estavam fora de questão. As imagens de vários outros NPCs apareceram na mente de Ainz, mas a maioria era inadequada como guarda-costas. Sendo assim, só me resta a Aura e a Chautier. Aura, e os monstros que comandava, poderiam ser considerados uma escolha ideal para o papel de um tanque. Na pior das hipóteses, ele poderia sacrificar as feras e escapar com Aura. E depois havia Chautier, a melhor lutadora solo. Ela poderia servir como um trunfo contra um inimigo forte. Além disso, havia outro motivo pelo qual ele queria usar Chautier. Mari seria uma boa escolha considerando que poderia enfrentar um exército. Porém, se encontrassem um jogador, sua prioridade seria recuar e não exterminar o inimigo. Assim, ele deixaria Mari de fora desta vez. Se for esse o caso. Assim que Ainz estava prestes a se decidir, o som de uma message ecoou dentro de sua cabeça. Ainz-sama Entoma. Sim. Estou viajando como acompanhante de Saltear-sama, chegamos à aldeia dos Lizardmen. Coqueutus-sama deseja enviar um Lizardman com um relatório sobre o status da aldeia e pede vossa permissão para abrir um gate. O que deve ser feito, Ainz-sama? Coqueutus ocasionalmente enviava relatórios sobre a aldeia, algo do qual ele foi encarregado de executar. Ainz realmente não sabia o quão bem Coqueutus tinha executado a tarefa, então ele costumava dar uma rápida olhada nesses relatórios e responder com um bom trabalho. Houve momentos em que ele queria dizer, não precisa mais fazer isso, mas reportar-se aos superiores era a atitude adequada a ter e, por sua vez, ele tinha que cumprir suas responsabilidades como superior de Coqueutus. Então abra o gate no lugar de costume. Espere, a magia defensiva ainda deve estar ativa. Espere 1 hora antes. Ainz tirou uma folha com itinerários e verificou a hora. Lanza magia às 13h46. Eu baixarei as defesas por cerca de 2 minutos quando chegar o momento. Mesmo este edifício não sendo parte de Nazarick, ainda assim estava envolto em campos de força mágicos que impediam o teletransporte e afins, mantido pelo MP de vassalos de alto nível. Os campos de força eram fortes o suficiente para impedir magias razoavelmente altas, mas drenavam os vassalos até o ponto em que precisavam trocar de turnos várias vezes ao dia. Além disso, também impediam o teletransporte aliado. Isso foi por causa do efeito de fogo amigo, que não existia em Yggdrasil. Assim, houve ocasiões em que ele precisava desarmar brevemente a grade de defesa para permitir o teletransporte direto para este lugar. Claro, abaixar as defesas significava que os inimigos poderiam se teletransportar também. A fim de evitar que eles fossem atingidos por uma explobomba. Como chamavam na gíria de Yggdrasil, Ainz decidiu limitar essas breves aberturas a horários predeterminados. Entendido. Transmitirei a mensagem para Saltear-sama. Ótimo. Respondeu. E então encerrou a message levantando-se. Permito que escolha minha vestimenta. Um Lizardman está vindo, um emissário de Coqueutus. Escolha algo que não me envergonhe. Imediatamente. Uma chama de paixão brilhou nos olhos de Decremente. Ela também. Ainz pensou, mas não deu voz a essas palavras. Um homem sem confiança em seu senso de estilo não poderia dizer tais coisas.
Com Decremente o seguindo, Ainz caminhou enquanto dava ordens a um Undead voador que havia criado. Ditas ordens eram para informar os Undeads que guardavam o grande salão da mansão sobre a chegada de um Lizardman via Gate. Enquanto o observava desaparecer ao longe, Ainz contemplou o uso efetivo dos Undeads que havia criado. Se um Undead de Ainz pudesse se reportar com precisão, ele poderia colocá-los em todo o mundo e criar uma rede de inteligência. Mas, infelizmente, isso seria muito difícil de realizar. Mesmo que Ainz desse um comando, os Undeads só poderiam dar respostas vagas. Além disso, era muito difícil para Ainz gerenciar o aumento maciço do número que ele já havia criado. Sempre havia o risco de que pudesse se descuidar e dar uma ordem completamente não relacionada a um lacaio Undead e causar algum acidente. No futuro, ele poderia ser capaz de criar algum tipo de sistema para resolver esse problema, mas isso era impossível, dadas as circunstâncias atuais. Talvez eu possa deixar o Pandora's Acutor lidar com esse tipo de coisa no meu lugar. Só preciso dar um jeito nesse problema de todos os Undeads ficarem paralisados quando ele não está na minha forma. Seria preciso considerar o assunto com seriedade depois de procurar as opiniões de Albedo e Demiurge. Enquanto ponderava o problema, Ainz chegou ao seu camarim. Como de costume, as duas fileiras de empregadas o saudaram com os olhos radiantes. Em particular, os olhos de Decremente, como empregada a serviço de Ainz, estavam praticamente avermelhados. Ainz permitiu que as empregadas o ajudassem a trocar de roupa enquanto perguntava sobre a localização de Aura. Hoje, ele usaria algo puramente branco. Parecia muito chamativo para alguém como Ainz, que estava acostumado a roupas escuras. Se isso não bastasse, as empregadas começaram a adorná-lo com um gigantesco colar feito de ouro e outros metais. Isso o fez se preocupar que os corvos tentassem roubá-lo por causa de seu brilho. Mas a parte da roupa que não fazia o menor sentido eram as penas que se projetavam de suas costas. Virei um pavão agora, e... Ainz queria dizer, mas quando olhou ao redor, viu um olhar compartilhado de orgulho e satisfação nos rostos das empregadas. Nenhuma delas parecia preocupada, ou tinha qualquer expressão que pudesse ser considerada parte do espectro negativo. Todas tinham o mesmo olhar de medo e nervosismo em seus rostos, suas bochechas estavam rosadas. Elas eram como um grupo de fãs diante de uma idol que tanto amavam. Tem certeza disso? É disso que as mulheres gostam. E, parece que não tenho nenhum senso de moda mesmo. Enquanto acariciava a melancolia dentro de sua alma, as empregadas terminaram de vesti-lo. Do espelho, ele notou que havia penas brotando debaixo de seu braço, o que fez Ainz pensar em um monstro de Yggdrasil. Era um Archaeopteryx ou algo assim? Se não me engano, eram dinossauros de estimação para druidas. Eles ficavam com as penas eriçadas quando alguém cruzava os braços na frente deles, algo bastante irritante. Mas o que elas diriam se dissesse, essa roupa não serve? Elas responderiam com algo do tipo como isso é inadequado. Por favor, diga-nos quais roupas devemos escolher no futuro. Ficou perfeito. No final, Ainz decidiu deixar essas coisas incômodas de lado. Vamos. Quando a hora marcada chegou, Ainz sentiu um portal mágico, um gate aberto no grande salão. Ele já havia dissipado o campo mágico em torno do edifício. A pessoa que passava pelo gate não apareceu imediatamente, graças à magia Delay Teleportation que havia lançado. Esta foi a mesma magia que ele usou durante a batalha contra Chautier. Delay Teleportation dificultava brevemente os efeitos de teletransporte que tinham seu destino perto de quem a conjurava, comprando-lhes vários segundos de tempo, que poderiam ser usados para retirar-se ou preparar um ataque. Além disso, a magia também informava a quem conjurava quantos seres seriam teleportados para os arredores. Assim, Ainz sabia que apenas uma pessoa havia se teletransportado para cá. Entoma pode não ter vindo com Chautier, mas ela provavelmente chegaria em breve. Delay Teleportation apenas atrasava o teleporte, não o cancelava por completo. Assim, algum tempo depois, uma meia esfera negra apareceu dentro da área da magia Delay Teleportation.
Logo depois disso, a cabeça de um lizardimã cheia de medo foi vista. Quando ele, deve ser um macho, olhou ao redor, sua linha de visão encontrou a de Ainz, que estava sentado no trono simples no meio do grande salão. Vossa Majestade, Ainz Ogum. Como seu servo, perdoe-me pela grosseria que posso demonstrar diante de ti. Ainz não conseguiu esconder por completo sua consternação no discurso fluente do lizardimã. Mesmo Zarilzo, um líder tribal, não tinha a dicção fluida e polida deste lizardimã. Será o resultado do treinamento do Coquiltos. A dúvida passou por sua mente, mas havia algo a fazer antes disso. A magia de Ainz de la Teleportation já havia dito que apenas uma pessoa viria. Uma vez certo de que mais ninguém estava vindo, ele ordenou que um Death Knight permanecesse à margem para reativar o item mágico de defesa. O Death Knight balançou a cabeça em reconhecimento e caminhou para frente, e então Ainz voltou seu olhar para o lizardimã ajoelhado. Ao mesmo tempo, Decremente, que estava ao lado de Ainz, entrou em ação com o timing perfeito. Lizardimã, a você foi concedida uma audiência. Isso fora completamente diferente de como ela tinha sido quando escolheu roupas para Ainz. Ela irradiava o ar de uma princesa capaz de atitudes calculistas. Em circunstâncias normais, a maioria das pessoas ficaria ofendida com uma empregada em um palácio, ou em um local semelhante, falando com esse tom. O suplicante poderia muito bem sorrir quando notasse que o governante estava acompanhado por apenas uma única empregada. Alternadamente, poderia ter pena do reino feiticeiro por ter tão pouca força de trabalho ao ponto que uma empregada tinha que executar tais deveres. Entretanto, esses lizardmen foram treinados por Coquiltos e entenderam completamente que qualquer um dos NPCs era muito superior a eles. Assim, não questionariam a atitude de Decremente. Mas que saco! Por que não param de cerimônia e começam a falar normalmente? Bem, por mim seria assim, mas como dizem, quando em Roma, faça como os romanos. Ainz Ogum ficou brevemente incomodado pelos resquícios da personalidade que pertencia a Suzuki Satoru, mas não pôde evitar. O lizardimã ficou de pé, inconsciente do tumulto interno de Ainz. Na verdade, Ainz não podia dizer a diferença entre um lizardimã e outro. Se suas escamas tivessem uma cor diferente, ou se tivessem características distintivas óbvias, por exemplo, marcas ou um braço anormalmente grande, poderia ter sido possível, mas ele não poderia dizer como o lizardimã diante dele diferia dos demais. Em todo caso, Ainz tinha Decremente para comandar o lizardimã para se identificar. Ainz-sama graciosamente permite que diga seu nome. Entendido. Agradeço a sua magnanimidade. O servo que vos fala é Kyukuzuzu, ex-chefe da tribo Razor Tail. Ainz nunca tinha ouvido esse nome antes. Deveria exibir abertamente sua ignorância ou fingir que sabia. Ainz não escolheu nenhum desses, mas escolheu uma terceira opção, em outras palavras, ele acenou com a cabeça para continuar o fluxo da conversa. Afinal, Coquiltos poderia ter mencionado isso durante um relatório anterior. Depois disso, Ainz ordenou que Decremente indagasse o lizardimã por que ele tinha vindo. Que saco! Isso um sumário de como os eventos se desenrolavam sempre que se encontrava com um subordinado, seus servos. Se eu não estivesse preocupado em como as pessoas veem o reino feiticeiro, já teria sugerido acabar com esse lenga-lenga. Assim que Ainz suspirou internamente, Decremente deu ao lizardimã um comando. Em sua misericórdia, Ainz-sama permite que indique a razão para a qual busca uma audiência. Entendido. Coquiltos-sama, o governante de nossas aldeias e o mestre do lago, deseja apresentar algo a Vossa Majestade, Rei Feiticeiro Ainz Ogum, Ser Supremo e Governante da Grande Tumba de Nazarick, bem como o suzerano de Coquiltos-sama. Ainz ficou surpreso com quantos títulos o lizardimã conseguiu emendar, mas não deixou a surpresa ser vista em seu rosto, até porque era um tanto impossível. Em vez disso, inclinou a cabeça para Decremente, que se adiantou e recebeu um pergaminho do lizardimã. Então, Ainz teve que esperar Decremente retornar e apresentar o documento antes que pudesse finalmente lê-lo.
Estava escrita da ponta ao final por dados de coquiltos. Havia tantos números gravados que levaria um bom tempo para digerir tudo. Portanto, Ainz enrolou o pergaminho de volta e o deu a um Death Knight que estava por perto. Só depois de toda essa seara que ele finalmente poderia abordar o Lizardman diretamente. Ótimo trabalho. Às suas ordens, Vossa Majestade. Com isso, a conversa poderia ser encerrada tranquilamente, mas não era isso que Ainz tinha em mente. Ainz levantou-se de seu trono e falou com o Lizardman. Então, eu lhe farei uma pergunta, não em minha capacidade como rei feiticeiro, mas como mestre do Coquiltos. Dizem os antigos que falar diretamente com os vassalos aprofunda a compreensão mútua. O Lizardman parecia vagamente confuso. Isso porque ele não tinha ideia de como lidar com o fato de ser questionado diretamente. Pelo menos, isso era o que Ainz achava que estava acontecendo, apesar da dificuldade de ler as expressões de um Lizardman. Relaxe. Será extraoficial. Depois que nossa conversa terminar, nenhum vestígio dos assuntos será lembrado por nenhum dos aqui presentes. E vocês não ousem censurá-lo por qualquer falta de respeito em seu comportamento. Seus dizeres foram dirigidos a Decremente, os Deathknights ao redor e também ao Lizardman. Vejamos, como está o Zariuso? Sei da vida dele enquanto estava treinando na grande tumba de Nazarick, mas e ultimamente? Oh! Pela graça de Vossa Majestade, ele está em boas condições. Agora é o pai de uma criança saudável e, juntamente de sua esposa, parecem um casal muito feliz. Que bom! Eu permiti que ele voltasse, pois seu filho estava prestes a nascer. Que bom que deu tudo certo. Como direi? Bem, é bom que o casal esteja se dando bem. Haviam pessoas casadas dentro da guilda Ainz ou Goon. Ainz não pôde deixar de lembrar deles. Minha esposa tá de mau humor era a palavrinha mágica que permitia a qualquer um se desconectar no meio do jogo, e ninguém seria capaz de culpá-lo por causa disso. Sorrindo das memórias do passado, embora sua expressão não tenha mudado, Ainz continuou fazendo perguntas. A criança nasceu albina. A esposa de Zariuso era uma Lizardman albina. Por possuir uma mutação muito rara entre os Lizardman, ela despertou o espírito de colecionador dentro de Ainz, além de tê-la tornado facilmente distinguível. Sim, Vossa Majestade. Embora a criança seja seguramente um indivíduo superior, independentemente da linhagem sanguínea que herda, parece que a criança puxou os ancestrais da mãe. As escamas são brancas como a neve. Oh, então só a... Ainz fechou a boca antes que deixasse escapar um filhote. Referir-se a eles como pessoas seria mais prudente. Embora nenhum deles expressasse realmente descontentamento com a escolha de palavras, isso não significava que Ainz pudesse cometer erros dessa estirpe. Se a escolha errada de palavras levasse a problemas na liderança de Coquiltos, Ainz não saberia por onde começar a se desculpar. Só uma criança, então. Sim, Vossa Majestade. Apenas uma. Apenas uma. Mesmo com traços de répteis, que tinham grandes ninhadas, os Lizardmen não davam à luz a muitas crianças. Todavia, contanto que o casal tivesse um bom relacionamento, eles poderiam ter mais filhos no futuro. Ainz sentiu seu sangue de colecionador ferver. Ele meio que queria saber se poderia ter um deles para brincar, mas separar uma criança de seus pais à força não pegaria nada bem para sua imagem pública. Mas nem tudo estava perdido. Ele ouvira falar que os Lizardmen tinham a tradição de encontrarem propósito de vida indo em longas jornadas pelo desconhecido. Se o filho de Zariuso escolher esse caminho, ele poderá treiná-lo como um aventureiro. A guilda de aventureiros que Ainz imaginava era uma organização composta de muitas espécies. Se ele conseguisse um Lizardman raro para lá, isso poderia acabar sendo bom para a publicidade, como uma idol se matriculando em uma escola. Como estão mãe e filho? Estão sendo bem alimentados? Sim, Vossa Majestade. É uma honra tê-lo tão preocupado. A mãe e a criança estão com boa saúde e a criança parece que vai crescer excepcionalmente saudável. Se é assim, perfeito. Isto é certamente motivo de celebração. Então,
Para comemorar o nascimento de uma criança com um futuro glorioso pela frente, permita-me dar-lhes um presente. Infelizmente, não estou a par dos presentes adequados para celebrar o nascimento dentro da cultura lizardman. Compartilhe sua opinião comigo. Diga, o que seria um bom presente? Seria terrivelmente sem graça dar peixe ou algo no lugar de um bolo de aniversário. Ele preferiria dar algo mais tangível e permanente. Compreendo. Minha tribo não tem a prática de dar presentes para comemorar os nascimentos. Mas eu sinto que o Zarioso ficaria feliz em receber armas e armaduras. Panóplia de guerra. Se possível, ele teria gostado de dar algo que agradaria à esposa também, mas como a armadura protegeria a vida do marido, poder-se-ia dizer que indiretamente a faria feliz. Só então, Kiko falou com medo. Seu servo pode arriscar uma pergunta, Vossa Majestade. Prossiga. Porque o Zarioso é digno de grandes louvores. Ele é marido de uma lizardman rara e é pai de um lizardman raro, nada mais. O fato era que Ainz não tinha a intenção de elogiar Zarioso. Ainda assim, ele não podia dar voz aos seus pensamentos, então correu atrás de dar uma boa desculpa. Ele é um homem excepcional. Na verdade, ouvi dizer que o treinamento dele em Nazarick demonstrou resultados admiráveis. Como tal, recompensarei a lealdade e a excelência com generosidade correspondente. Eu sou eternamente grato pelas amáveis palavras, Vossa Majestade. Todo o nosso povo se esforçará ainda mais para mostrar maior lealdade e devoção no futuro. Agarre-se a essa determinação. Depois de assentir magnanimamente, Ainz considerou se havia algo mais que queria perguntar. Certamente, um verdadeiro soberano gostaria de ouvir a respeito do status das aldeias e compará-lo aos relatórios de Coquiltos, e, como tal, perguntas mais detalhadas precisariam ser feitas. No entanto, Ainz não era desses. Assim que estava prestes a dispensá-lo, algo veio à mente. Sei que não diz respeito à sua aldeia, mas o que sabe sobre os dwarfs da Cordilheira Azerlisiana? A aldeia dos Lizardmen estava localizada na base da Cordilheira Azerlisiana. Vossa Majestade, já ouvi falar deles. Ainz não esperava uma resposta afirmativa para uma pergunta tão casual. Feliz por dentro, Ainz ordenou que o Lizardman contasse tudo o que sabia a respeito dos dwarfs. Com o maior respeito, seu servo alega que o seguinte foi apenas ouvido de um conhecido. Os dwarfs são uma espécie que constroem cidades em minas produtivas e usam os minérios extraídos para fabricar todo tipo de equipamento de guerra. Entre eles estão armas e armaduras feitas de metais muito raros. Metais muito raros. Por um momento, Ainz pensou que ele engoliu em surpresa. Essas palavras eram extremamente tentadoras para um jogador que adorava colecionar itens raros. Por acaso sabe como esses metais são chamados? Infelizmente não, Vossa Majestade. Meu entendimento não chega tão longe. Um pouco desapontado, Ainz se repreendeu por criar expectativas. Enquanto se aventurava como Momon, ele aprendera sobre metais, mas não havia notícia sobre algo mais duro que o adamantite. Neste mundo, até Orixalcum e adamantite estavam qualificados como metais ultra-raros. Era difícil imaginar os metais exóticos que o Lizardman descrevera como sendo algo mais que isso. Mesmo assim, Ainz não pôde reprimir sua ansiedade crescente. Como partes de uma raça subterrânea, teriam acesso a metais que eram raros até mesmo pelos padrões de Ainz. Pode ser possível. E se este mundo possuir os minérios prismáticos de Yggdrasil e os dwarfs estiverem minerando? Claro, partindo do princípio que existem minérios prismáticos neste mundo, mas se esse fosse realmente o caso, seria possível criar em uma Caloric Stone, um dos itens ocultos de Yggdrasil. A Caloric Stone era um item Old Class. Dito item só poderia ser obtido reunindo grandes quantidades de minérios prismáticos. Depois disso, uma certa quantidade seria consumida, dando origem a um item Old Class. Normalmente, isso implicaria em um processo extremamente difícil, mas a Inzogon havia conseguido esse feito uma vez. Eles haviam encontrado uma mina, até então não descoberta,
de celestial urânio, um dos 7 minérios prismáticos e um elemento crítico para Caloric Stone. Em circunstâncias normais, uma guilda que encontrasse uma nova mina a exploraria completamente antes de vender seus minérios no mercado. Isso porque as minas escavadas em Yggdrasil se recuperariam lentamente e estariam prontas para novas colheitas. A Inzolgoon planejava fazer exatamente isso. Dito isso, o desenrolar de eventos que resultou na obtenção desse item World Class foi inteiramente devido a um extraordinário golpe de sorte. No início, eles deixaram uma pequena quantidade dos minérios prismáticos entrarem no mercado, na esperança de aumentar o preço devido à escassez. E então, os grandes estoques de minério prismático na grande tumba de Nazarick sofreram uma reação espontânea. Ainz ainda podia recordar vivamente o bizarro climão no ar, gerado por todos quando perceberam que quase todos os minérios prismáticos tinham desaparecido, e em seu lugar havia um item rolando pelo chão. A gente deveria ficar feliz por isso, né? Eles se perguntaram enquanto encaravam uns aos outros com singela depressão. Depois do choque inicial, usaram a Caloric Stone, pois poderiam obter outra depois, afinal, todos os itens World Class de uso único poderiam ser readquiridos, ainda mais por saberem exatamente o que era preciso para tal. Então tentaram produzi-la novamente, mas, infelizmente, a mina de celestial urânio foi tirada deles e esse sonho foi por água abaixo. Quando Ainz e os outros viram o celestial urânio sendo vendido a um preço alto, eles ficaram em partes iguais felizes e descontentes. Dado o modo como estava sendo oferecido, não havia maneira de produzir um item World Class. Um sorriso perverso apareceu no rosto de Ainz ao ser acalentado por suas memórias. Bando de idiotas. Todo o objetivo de monopolizar era justo para acumular a quantidade necessária. Nunca vão conseguir uma se venderem. A menos que... Ainz lembrou as palavras de Punito Mo, deve haver outras fontes de celestial urânio além daquela que nós descobrimos. Até onde sabemos, eles podem ter atacado a nossa para chamar a atenção enquanto a mina deles fica escondida de forasteiros. No entanto, ele rapidamente refutou essa própria dedução. Isso porque soube que a guilda em questão havia usado o item World Class Ouroboros para banir a Inzolgoon daquela mina. Mesmo que quisessem a capacidade de monopolizar a Caloric Stone, valeria a pena gastar um dos itens World Class conhecido como os 20, pensou. Ainz balançou a cabeça, banindo as memórias do passado. Mesmo assim, ele não conseguiu eliminar totalmente a ideia que lhe veio à mente. Mesmo que lá não haja minério prismático, os dwarfs podem conhecer outros metais. E se houver algo do tipo que é segredo de estado? Se eu usar uma magia de charme ou algo assim, droga, estou indo com muita sede ao pote. Não posso ficar fantasiando demais. Acima disso tudo ainda tem as runas. Como eu pensei, investigar isso é uma prioridade. Só então, Ainz notou Lizardman observando-o. Aparentemente, Ainz estava perdido em um mundo próprio. Parece que me deixei levar por pensamentos. Diga-me, quem lhe contou sobre os dwarfs? Vossa Majestade, foi Zenberu, um ex-líder de tribo como eu. Zenberu. Me corrija se eu estiver errado, a Frostpain foi uma criação dos dwarfs, certo? Essa arma foi um presente que Zenberu deu a Zaryozu como sinal de amizade. Ele tinha ouvido falar sobre as origens do Sai de Zaryozu. Todavia, seria sensato perguntar mais a fundo. Quase isso. Na verdade, a Frostpain é uma herança de tempos passados, não veio de Zenberu. Sei. Foi praticamente como tinha ouvido falar. Ainda assim, poderia haver algo que os Lizardmen não conheciam. Há muitas armas neste mundo que não poderiam ser forjadas em Yggdrasil. Por exemplo, existe essa arma com a capacidade passiva de ignorar defesas. As armas mágicas deste mundo eram forjadas por ferreiros e depois encantadas por algum Magic Caster. Em outras palavras, um habilidoso Magic Caster era mais importante do que um ferreiro habilidoso quando se tratava de fazer uma poderosa arma mágica. Contudo, havia exceções à regra.
Fluder poderia recriar os estiletos que Clementine usava através de seu conhecimento mágico, mas o mesmo não poderia ser dito para a espada de Gazef. Na ocasião, Fluder disse: talvez. A espada de Gazef foi criada espontaneamente pela absorção natural de mana, ou talvez pela magia dos dragões. Só que não posso confiar cegamente nisso. Há muitas coisas que o próprio Fluder não entende. Os dwarfs poderiam fazer uma arma assim também. Não saber disso aumenta demais minha ansiedade. As armas de Yggdrasil, exceto armas da guilda e algumas outras, possuíam uma capacidade de dados que era determinada pelo valor dos materiais usados em sua construção e pela habilidade de seu criador. Essa capacidade de dados limitava o número de cristais de dados que poderiam ser adicionados a elas. Assim, metais mais raros permitiram a criação de uma arma correspondentemente mais poderosa. O ferreiro também era parte fundamental da equação. Assim como neste mundo, os humanoides denominados dwarfs em Yggdrasil tinham bônus para profissões do tipo artesão. Portanto, dwarfs eram muito populares entre aqueles que queriam jogar de armeiros ou de armadureiros. Partindo desse ponto, possuiriam conhecimento de fabricação de armas que Fluder não possuía. E as runas podem ajudar nisso. Tomar controle sobre os dwarfs. Nada mal. O bibliotecário-chefe e o demiurgo estão realizando experimentos com pergaminhos. Nufirea está trabalhando em poções. Fluder está manipulando itens mágicos. Então deixarei que os dwarfs se encarreguem da fabricação de armas. Todos os tipos de experimentos para fortalecer Nazarick estavam acontecendo ao mesmo tempo. Ain sorriu em satisfação ao considerá-los. E então, ele percebeu que se os 6 grandes deuses realmente fossem jogadores, então Ain poderia muito bem estar 600 anos atrasado tecnologicamente se comparado a eles. Talvez precisemos passar os próximos anos, as próximas décadas no desenvolvimento tecnológico. Não é hora de ter soberba. Por tudo que ele sabia, muitos outros podem se dado conta e tirado proveito dessas tecnologias. Como líder, ele precisava eliminar a noção infundada de que era especial ou único. Se tem, ou teve alguém com esse pensamento, então há uma grande chance de descobrir algo útil entre os dwarfs. Neste exato momento outros jogadores podem estar usando os dwarfs para criarem ou pesquisarem armas com runas, podem até ter dominado a técnica de usar runas. Será que eu peço a opinião da Albedo e Demiurge sobre isso? Talvez preparar nossas forças para uma operação em grande escala. 1 hora atrás, ele ainda estava pensando em visitar o reino dwarf apenas com Aura o acompanhando. No entanto, dado que o reino dwarf tinha acabado de subir em prioridade, seu plano precisava ser refeito. Era de suma importância aprender sobre o reino dos dwarfs e assegurar que algum espião pudesse coletar informações de maneira oculta. Ao mesmo tempo, evitar a vigilância mágica era muito importante. O problema agora era quanto tempo isso levaria. Se o jogador que fez lavagem cerebral em Chautier estivesse escondido lá, seria extremamente perigoso dar muito tempo à oposição. Se ele assumisse uma postura passiva, o inimigo poderia escolher o momento mais oportuno para lançar um ataque. Para evitar isso, eles precisavam tomar a iniciativa e dar o primeiro passo. No fim vai ser uma grande aposta. Um grupo de embaixadores, Estabeleceremos relações diplomáticas com o reino dwarf. Se um jogador lançar um ataque, será um casus belli para montarmos uma invasão. Depois basta extrair as informações necessárias do que sobrar. Ainz enumerou as coisas que ele deveria fazer depois de se encontrar com os dwarfs. 1. Verificar a presença ou ausência de jogadores. 2. Investigar as runas e suas origens. 3. Obter informações e amostras de sua metalurgia e minérios. Algo assim. Obviamente, dificilmente abririam o jogo com Ainz logo no primeiro encontro. Era natural esconder coisas em um primeiro encontro. Quanto mais valiosa a informação, mais secreta ela seria. Se houvessem jogadores de Yggdrasil tolos ao ponto de deixarem pistas atrás de pistas, Punito Mo certamente os daria uma boa bronca. E tem mais,
Imagine só se eu conseguir que exportem armas para o reino feiticeiro, então os aventureiros poderiam adquiri-las por um preço menor. Seria muito atraente, não? Mas para isso, preciso estar em bons termos com os dwarfs. E, sempre resta a opção de escravizá-los, mas aí é só em último caso. Gostaria de fazer jus ao que eu disse para o Ainzash. No momento, tudo isso não passava de conjectura. Diga, Lizardman. Zembero conhece alguma cidade dwarf? Sim. Ele me disse que morou em uma cidade dwarf por algum tempo. Ótimo. Acha que ele me levaria lá? O Lizardman ficou contemplativo e, em seguida, inclinou a cabeça. Sinto muitíssimo, mas seu servo julga não ser capaz de responder com precisão. Tenho certeza de que se Vossa Majestade ordenar, Zembero se esforçará de corpo e alma. Mas já faz vários invernos desde seu retorno, então não tenho certeza do quanto ele se lembra. Tudo bem. Possuo um método mágico de lidar com a amnésia. Isso não será um problema. Control Amnésia pode muito bem ser capaz de esclarecer as coisas. Depois de rezar para que Ainz Shofluder soubessem algo sobre isso, Ainz permitiu que o Lizardman saísse.